Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online. Eu sou o Ezi. No vídeo de hoje trago para vocês a batalha completa de Imperador Criança, um dos heróis classe S de One Punch Man, versus o gerente da Associação de Monstros, o Homem-Fênix. Nesse vídeo, galera, eu vou apresentar para vocês a primeira versão dessa batalha, porque como sabemos no mangá, essa batalha foi atualizada e em breve eu vou trazer também esse novo vídeo com a batalha atualizada desses dois. E no mais, galera, recado dado, já vai clicando aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Vemos o povo robô de Imperador Criança totalmente quebrado, e à sua frente surge o Homem-Fênix da Associação de Monstros. Ele dizia: "Você fez isso? Acha mesmo que veio até aqui para brincar? Você pode ser jovem, mas não ache que vou pegar leve com você." Imperador Criança pergunta se o inimigo seria mesmo um executivo, porém Homem-Fênix responde que ele estaria mais para gerente, mas ainda assim tem um rank mais elevado do que a maioria dos outros. De muitas formas, meu trabalho requer um talento além dos executivos. Em outras palavras, há um certo tipo de política que deve ser feita nesta organização. Bem, acho que não é algo que uma criança como você, que tem um nome de herói idiota, possa entender. Só por você ser um pouco mais inteligente que a maioria, te colocaram na classe S e o mandaram para a linha de frente. É por isso que sua morte aqui será uma tragédia. Não deveria ter levado o elogio dos adultos tão a sério. Eu só acredito em mim mesmo. Para minha associação de monstros é apenas um degrau. Mais cedo ou mais tarde eu vou tomar o título de Rei dos Monstros diretamente de Orochi." Essas eram as palavras do Maquiavelli, o Homem-Fênix. Nível de desastre demônio. Ele revela que no passado era um humano que não conseguiu tirar sua fantasia de Fênix e quando se deu conta tinha se tornado um monstro. Partindo para o ataque, ele dizia: "Imperador Criança, você morrerá aqui. Eu vou te dar uma morte rápida e sem dor. É o mínimo que eu posso fazer por você." Ataque do bico. Homem-Fênix ataca, porém de repente surge uma barreira na frente do herói Imperador Criança. Essa barreira acaba parando o ataque de bico do inimigo. O garoto então revela: "Enquanto você falava, eu disparei e preparei alguns fios. Esse é um papel filme transparente que tem uma resistência excelente contra a força de um ataque súbito. Mesmo sendo um protótipo, eu o batizei como muralha invisível. Foi direto demais? Escudo da Fúria seria melhor?" Imperador Criança revela que seu plano era capturar Fênix Man e forçá-lo a mostrar o caminho até o refém. Porém agora ele está de mau humor e de repente o herói ativa sua mochila de ferramentas, ativando assim vários braços e serras mecânicas. Ele atinge violentamente o inimigo, deixando vários cortes graves no Homem-Fênix. O garoto dizia: "É ótimo ser ambicioso, mas alguém realmente poderoso não teria entrado para a Associação de Monstros." O garoto dá as costas para o inimigo e naquele momento somos levados até outro local. A cela com o refém estava sendo vigiada por vários monstros, e de repente um sapo de brinquedo pula para dentro. Ele agarra o rosto de Wagama, que começa a gritar. Os monstros se perguntavam o que estava havendo, porque o menino estava agindo tão estranho. O monstro crocodilo queria comê-lo. E outro inimigo concorda. Os heróis já começaram a atacar. A segurança do refém não importa mais. Porém, de repente, eles percebem uma fumaça invadindo aquele local. Ao que parece, era um tipo de gás venenoso que derruba todos eles. E de repente as grades da cela começam a ser cortadas. Quem chega de repente é Imperador Criança utilizando uma máscara de gás e ele veio salvar o Wagama. O sapo no rosto do garoto também se transforma em uma máscara para que ele possa respirar sem problemas. Naquele momento a mochila automática de Imperador Criança mata um monstro que tenta atacá-los. O Wagama fica surpreso e diz que o herói tem toda a razão, mas mesmo assim eles deveriam fazer uma pausa, já que o menino estava cansado. Ele se assusta ao ver o corpo de Fênix Man no chão, e ele tinha sido derrotado por Imperador Criança. Homem-Fênix era um mascote de um programa de TV chamado Reino Animal, mas foi cancelado pelo humor ser pesado demais. Nele o pássaro chapado morria muito porque era muito burro, e Imperador Criança naquele momento fica assustado. O que? Ele morria muito? E o menino responde que sim, ele era eletrocutado, frito, esmagado e coisas do tipo, mas era tão burro que toda vez que revivia, agia no episódio seguinte como se nada tivesse acontecido. Imperador Criança fica pensativo, um homem que se tornou um monstro por causa da roupa do personagem que representava. E se ele de alguma forma herdou os mesmos poderes do personagem? De repente um clarão se faz naquele lugar. Homem-Fênix se levantava dizendo:
Gyoro uma vez me disse que superar o inferno de uma experiência de quase morte é o verdadeiro segredo por trás do crescimento explosivo de um monstro. Aquela era sua nova forma, nível de desastre dragão, Homem-Fênix revivido. Imperador Criança rapidamente dispara o rifle de cal de pássaro, porém Homem-Fênix, com apenas um bater de asas, consegue se defender, criando uma rajada de vento quente. O garoto se abaixa e abre seu guarda-chuva para protegê-los. Ele deixa o Agama dentro da barreira e sai correndo enquanto diz: é feito de material super resistente a calor, fique aí e não se mexa. O garoto grita perguntando o que o herói iria fazer e Imperador Criança, ao ativar sua mochila escudo e espada, responde: eu não tenho mais opções, não tenho outra escolha, vou derrotá-lo mais uma vez. Homem-Fênix ataca com poderosas chamas, porém Imperador Criança usa sua barreira de papel filme. Homem-Fênix revivido reconhece aquela barreira transparente e por isso irá usar seu ataque de bico para ver o quão forte ficou. Imperador Criança dizia em pensamentos: esse escudo tem 5 camadas de papel filme, uma por cima da outra. Eu vou pará-lo no meio do ataque e depois concentrar todo o meu poder de fogo. O inimigo então parte para o ataque. Golpe de bico da Fênix explosiva. Uma enorme explosão se faz. O monstro Fênix Man avança em uma extrema velocidade, destruindo todas as barreiras feitas de papel transparente. Seu alvo é o pequeno herói classe S que estava surpreso com aquele acontecimento. Imperador Criança se defende com o escudo em sua mão, mas mesmo assim é arremessado com toda a força em uma parede. Homem-Fênix revivido então começa a rir. Eu sou o mais forte. Essa sensação de poder, tudo o que eu vejo padece diante do brilho da minha glória. Aquela era a nova forma mortal do gerente da Associação de Monstros. O Agama, enquanto era protegido pelo escudo guarda-chuvas, dizia: Imperador Criança, isso não pode estar acontecendo. Como você é um herói classe S, vai ficar tudo bem, não é mesmo? O inimigo começa a rir. Agora mesmo eu me tornei o ser mais poderoso. Eu realmente sou o número 1 de todos os seres vivos. Não chore, desta vez vou mandá-lo com certeza para o outro mundo, antes que o terror domine seu corpo. Imperador Criança, de joelhos, tremia e caía lágrimas de seus olhos enquanto dizia: não estou chorando de medo, só estou com o coração partido por ter percebido o quanto eu sou inútil. Achei que tinha levado em consideração todas as possibilidades, mas mesmo alguém que não está no nível dos executivos é capaz de superar as minhas expectativas. Não deveria ser assim, e ainda mais aqui dentre todos os lugares. Droga, já vou liberar a minha arma mais poderosa. Brave Giant, o gigante corajoso. O garoto levanta seu braço para o céu, apontando o seu relógio. De repente, uma das paredes da Associação de Monstros começa a se trincar. Um míssil em forma de broca, e então a destrói junto, acertando também um monstro. Na superfície, os heróis que fazem parte do time de apoio começam a sentir um tremor, e Sekinger percebe que aquele sinal era do Imperador Criança. Várias brocas de ferro chegam até ali e se desmontam como se fosse uma armadura, para então vestir o corpo de Imperador Criança. Homem-Fênix revivido olhava toda aquela fumaça e de repente é atingido por um ataque surpresa. Uma mão gigante de metal bate no monstro, que é jogado com toda a força, varando uma parede e caindo em outro local. De repente vemos o robô gigante corajoso controlado por Imperador Criança. Aquele era o seu poder máximo. O garoto dizia: eu achei que poderia precisar em algum momento, por isso deixei as partes de prontidão perto da base. Fênix Man se levanta enquanto diz: esse é outro brinquedo barato. O Agama fala que se o herói tinha algo assim, deveria ter usado desde o começo da batalha. E Homem-Fênix diz que o garoto tem razão. Depois de recuperar o moleque, você deveria ter invocado essa coisa, destruindo as paredes e escapando o mais rápido possível. Essa deveria ser a melhor estratégia. Porém, o fato de não ter feito isso significa que essa coisa tem várias restrições, eu estou certo? Após ouvir aquilo, o Imperador Criança fica tenso e o sistema operacional do gigante corajoso o avisa: 2 minutos e 38 segundos antes do limite de atividade ser atingido. O tempo estava se esgotando. Imperador Criança precisa acabar com isso o mais rápido possível. Fênix revivido dizia em pensamentos: o poder dele é uma ameaça, mas ele no fundo não passa de um moleque. Imperador Criança, naquele momento, ativa os mísseis de Brave Giant.
Eles começam a seguir o monstro Fênix, que tenta dispersá-los pelas pilastras. Fênix Man percebe que são mísseis perseguidores, mas isso era brincadeira de criança para ele. E o vilão dispara de seu corpo o poder Fênix Flyer, o clarão de Fênix. Seu poder engana os mísseis teleguiados, fazendo eles acertarem as pilastras do local. O Imperador Criança fica surpreso. Isso foi uma isca. As ondas de calor dele se espalharam, por isso os mísseis não conseguem rastreá-lo. Vão então pequenos corajosos. Naquele momento, o herói lança os pequenos corajosos Mobile, pequenos robôs que saem do corpo do gigante corajoso e eles carregam armas e partem para o ataque. Porém, Homem-Fênix fala que seria inútil. Os pequenos robôs o cercam e disparam com suas armas de energia. Aquele poder faz um clarão e derrete o solo. Homem-Fênix então aparece atrás dos mini-robôs e diz: "Acha que me cercou? Meus 5 olhos não vão perder a menor abertura." Fênix Man então utiliza naquele momento o golpe Muralha Flutuante, acertando todos os mini-robôs. E Imperador Criança percebe que falta apenas 1 minuto e 30 segundos para seu gigante robô desligar. O inimigo dizia em pensamentos: "Ele está apressado para terminar a batalha. Como eu pensava, é seguro dizer que ele não pode operar essa coisa por muito tempo. Nesse caso, a melhor estratégia é o ataque das asas perseguidoras de Fênix." Homem-Fênix então naquele momento dispara várias penas contra o adversário e mantendo a distância também ataca o refém Wagama, que estava segurando o guarda-chuvas protetor de Imperador Criança. O herói classe S utiliza então o gigante corajoso para proteger o garoto. E Homem-Fênix, enquanto atacava ferozmente, dizia: "Eu vou acabar com seu trunfo agora mesmo. Vou brincar com você até as suas armas acabarem e te enfiar bem no fundo do território inimigo." Fênix Man, sem perceber, voando bate em algo. Aquilo era o mesmo papel filme ultra resistente de Imperador Criança. E enquanto o herói cercava Fênix Man, ele montou aquela muralha invisível. E naquele momento, ele ataca com o golpe punho sanduíche gigante. Homem-Fênix não tinha como escapar. Homem-Fênix segura o punho do robô de Imperador Criança e o garoto fica assustado. Ele sobreviveu. Como pode ser tão mais forte do que eu consigo imaginar? O robô gigante estava chegando em seu limite. Faltavam 1 minuto e 15 segundos de bateria e o mecanismo de resfriamento foi danificado. As mãos do monstro começam a derreter o punho do robô e em um momento de desespero, o Imperador Criança remove o limitador de energia. Uma grande explosão acontece naquele lugar. Imperador Criança empurrava o inimigo com seu punho para o subsolo e Fênix Man estava entrando em combustão. O herói classe S dizia em pensamentos: "Se eu não o derrotar aqui, ele vai continuar ficando cada vez mais forte. Escoltar o Wagama em segurança seria impossível." Imperador Criança então avista um sinal de calor mais à frente e, ao que parece, pode ser um membro do time de heróis. Essa é a sua aposta final. Vou me unir a eles e juntos vamos acabar com esse inimigo. O herói classe S quebra o chão daquele lugar e eles vão parar no andar de baixo. Eles caem no local onde foi a luta de Flash chamativo contra os ninjas monstros. Porém, como sabemos, o herói ninja deixou seu rastreador cair naquele lugar. E Imperador Criança cai dentro da água e acaba achando o rastreador de Flash. Ele se perguntava se o herói ninja foi derrotado. Porém, de repente, atrás dele surge um clarão. Homem-Fênix dizia: "Obrigado, Imperador Criança. Você pode ser só uma criança, mas mesmo assim é digno de ser um herói classe S. Um adversário qualquer não teria sido capaz de causar uma evolução tão drástica em mim." E para evitar que o inimigo aumente ainda mais seu nível de desastre, Imperador Criança parte para o ataque com sua lança. Porém, o inimigo a segura com apenas uma mão. Aquela era sua nova forma, Homem-Fênix modo Águia Brilhante. Rapidamente, Fênix Man arranca o braço do robô gigante e pega de volta o refém. Ele dizia: "A batalha foi decidida. Aposto que se tornou um herói em busca de fama, mas deveria desistir. Jamais faria sucesso na indústria do entretenimento." Imperador Criança queria preservar aquele traje de batalha, porém seria impossível. "Não me compare com você, eu não me tornei um herói para aparecer, e sou muito mais durão do que uma galinha gigante como você." Olhando aquilo, a Fênix Maligna começa a rir. "Eu tinha certeza que você se entregaria imediatamente depois de suas chances de vitória chegarem a 0. Ah, mas a juventude é diferente." Imperador Criança responde: "Foi mal, mas não sou idiota a ponto de não fugir quando não tenho chances de vitória." E em pensamentos o herói dizia: "Restam 50 segundos.
Com certeza ele já percebeu que o tempo limite do meu traje está acabando. Ele tem uma armadura resistente que não pode ser perfurada por lâminas. A força por trás de seus ataques de bico e asa não é brincadeira e possui uma mobilidade incrível. Seus status são todos ridículos em contraste com sua história idiota de ter ficado preso numa roupa e por isso ter se tornado um monstro. Mas não é como se eu estivesse totalmente sem opções. Esse plano vai ser como passar um fio por várias agulhas de uma só vez. Naquele momento, Fênix Águia Brilhante dizia: esses cadáveres abaixo de nós são os antigos moradores desse lugar, e como agradecimento por ter me ajudado a evoluir, me permita te mostrar a habilidade de minha nova forma. Imperador Criança ficava surpreso. O Homem Fênix começa a brilhar. Essa é a luz do despertar do rei. O poder de Fênix Man Brilliant Eagle consegue ressuscitar os cadáveres dos monstros que estavam naquele lugar, e eles começam a segurar as pernas do robô de Imperador Criança. De repente, vários monstros gigantes também ressuscitam, e o inimigo dizia: e aí, o que achou? Eu sou ou não uma fênix? Imperador Criança lutava contra os monstros zumbis, e com o disparo da lâmina corajosa, ele consegue cortar vários deles. O herói estava preocupado em não deixar o inimigo escapar. Ele não é apenas imortal, mas também pode reviver monstros mortos. Assim vai ser nosso mais terrível adversário. Droga, minhas previsões foram ingênuas demais. Nunca imaginei que poderia haver um monstro assim. E de repente a cabeça do robô gigante é acertada por um chute de vento e outro de fogo. Aqueles à sua frente eram os ninjas Hellfire Flame e Gale Wind, que estavam ressuscitados. A batalha embaixo da água agora parecia mais difícil. Imperador Criança tem seu traje golpeado rapidamente por aqueles dois. O herói tenta acertá-los, mas não consegue. A força desses inimigos nem se comparam com os outros. Restavam agora apenas 35 segundos de bateria. Vendo os ninjas zumbis lutarem, Fênix Man dizia: esses dois têm habilidades incríveis. Pensar que foram derrotados ao mesmo tempo, será que foi obra de Flash chamativo? Não posso baixar a guarda contra ele. Mas não importa, agora irei me retirar. O vilão estava indo embora dali levando o refém. Fênix Brilhante dizia em pensamentos: sinto como se eu estivesse me tornado um deus. Com essa habilidade, Gyoro com certeza vai me dar o título de Rei dos Monstros. Enquanto tiver essa habilidade, minha forma vital infinita, que um exército imortal de monstros será moleza. Até mesmo os executivos da Associação de Monstros vão ser descartados e trocados por mim. De repente, os robôs em miniatura de Imperador Criança começam a perseguir o inimigo novamente. E de repente, o braço robô que Homem Fênix estava segurando se torna uma broca que acerta seu peito. Os mini-robôs pegam a gama e lançam o garoto para Imperador Criança. O herói classe S libera toda a sua energia de seu traje para desintegrar as forças inimigas que o rodeava, destruindo os monstros ressuscitados por Homem Fênix. Ele então sai do fundo da água e encaixa novamente em seu corpo seu braço arrancado. Homem Fênix se surpreende com aquilo, e o herói classe S assume uma nova postura de combate. Agora ele poderá disparar seu ataque especial. Com a postura parecida com o Kamehameha, o herói ataca com o Supernova do Imperador Milênio. A grande rajada de energia pega o Homem Fênix Águia Brilhante em cheio, e o vilão dizia que irá absorver tudo aquilo. Imperador Criança diz que ele pode tentar se quiser, e então intensifica toda aquela energia restante. Faltava apenas um segundo para sua bateria acabar, e o golpe é tão poderoso que faz uma explosão que chega até mesmo à superfície da cidade Z. Era uma energia poderosa o suficiente para sair da atmosfera terrestre. Ao abaixar a poeira, vemos o robô gigante meio derretido devido à própria energia que disparou. Com um dano de 96%, todos os sistemas ficaram inoperantes. E o Agama acorda e percebe que até mesmo a água daquele local evaporou. Porém, de repente, Homem Fênix Águia Brilhante aparece novamente. Agora com 6 asas, ele dizia: parece que a minha coroação agora tem a bênção dos céus. Seu último brinquedo está quebrado. Ainda assim, para uma criança como você foi muito bem. Mas estou me sentindo meio estranho depois de receber toda aquela energia. Olha o que você fez com a minha linda roupa. É por isso que odeio crianças. O herói classe S pensa se a última opção seria admitir a derrota. E a Fênix Maligna dizia: você enviou meus dados de combate para algum lugar? Preciso pensar em uma forma de parar isso. Você viu os restos do Cavaleiro de Metal, não é? Nosso esquadrão de tecnologia vai analisar você e esse seu brinquedo de cabo a rabo. Essa é a sua última chance.
Saia do robô e pare de revidar, assim posso lhe esmagar e você terá uma morte rápida e sem dor. Pensando bem, afinal, não posso perdoá-lo pelo que fez, vou te transformar em uma carne moída. Imperador Criança pensa em ficar escondido dentro do gigante corajoso até a ajuda chegar, já que os ataques do inimigo não afetarão sua cabine de proteção. E então o inimigo se pronuncia: já ouviu falar de um pássaro chamado pica-pau? Eu irei abrir um pequeno buraco na sua cabine e depois irei arrancar suas tripas para fora. O inimigo ataca com força total utilizando o seu bico, porém o herói classe S puxa uma alavanca dentro do robô. E nesse momento os robôs Minions impulsionam o que resta do gigante corajoso, e no peito da máquina vemos abrir um tipo de boca que fecha o Homem Fênix lá dentro, enquanto o herói classe S Imperador Criança foge dali. Porém os robôs são cortados em pedaços, e o herói é atingido e cai no chão. Vemos também os ninjas Chama de Fogo do Inferno e Vendaval recobrando suas consciências. Eles não entendem muito bem o que aconteceu, mas avistam a batalha à sua frente, e Fênix Man se aproxima do Imperador Criança e pergunta se isso seria o melhor que o prodígio da humanidade poderia fazer. Achou mesmo que poderia me prender naquele robô? Agora é hora do seu julgamento. De repente o monstro de alto nível começa a rir sem parar. Ele tenta arrancar sua fantasia de Fênix, mas tinha algo dentro dela. O herói classe S colocou dentro da fantasia do Homem Fênix o inseto de cócegas número 1. Esse pequeno robô não para de se mover pelas roupas do oponente e faz cócegas até ele morrer asfixiado. Homem Fênix, desesperado, começa a rasgar sua fantasia e naquele momento ele percebe seu grande erro: o poder contido naquela roupa se foi. Imperador Criança aproveita aquela brecha para atacar. Os tentáculos de metal saem de sua mochila e prendem o inimigo, enquanto ativa também uma bota de ferro no herói. Imperador Criança nesse momento pisa com todas suas forças nas partes baixas do inimigo e após imobilizá-lo completamente, ativa seus apetrechos para tirar toda a fantasia do Homem Fênix. O herói conseguiu cortar toda a fantasia do inimigo e dizia: os poderes da sua roupa já eram, agora não pode mais reviver inimigos.